Olá, meus amigos, minhas amigas, vamos fazer uma reflexão. Hoje o tema ali está em Lucas capítulo 22, versículos 31 a 34. Ali diz, versículo 31 de Lucas 22: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Versículo 33. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: Afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. Vamos fazer uma reflexão aqui. Satanás chega até Deus e pede ali pela alma de Pedro e seus discípulos, em especial Pedro. Como fez com Jó, Satanás foi até o céu e disse assim para Deus: quero peneirar Jó. Você sabe a história, que eu estou dando uma moldada aqui. Aí, qual que foi a peneira de Jó? Porque não é diferente, a história de Jó e de Pedro aqui, os dois foram peneirados. Satanás peneirou Jó de que forma? Arrancou dele sua família, seus bens, suas riquezas. Mas no final, Jó fez o quê? Xingou a sua mulher: tu é maluca, Deus me deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Então Jó foi aprovado diante da sua prova. E Pedro aqui, ele ia passar por uma peneira muito grande, porque quem era Pedro? Pedro era um homem orgulhoso. Pedro ainda não estava convertido. No versículo 32, Jesus diz: eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Se quando tu te converteres, quer dizer que ele não era nem convertido ainda. E você conhece a história. Pedro disse para Jesus que não iria negar ele. No versículo 33 e 34, ele afirma ali no versículo 33 que ia com Jesus até a morte. No versículo 34, Jesus disse para ele: Pedro, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E o que aconteceu? Pedro estava seguindo Jesus de longe depois que ele foi preso. E aí chegaram algumas pessoas até ele: você não é o discípulo de Jesus? E ele: não. Como não? Mas você não andava com ele? Não, eu não o conheço. Não e não, negando Jesus 3 vezes. Antes que o galo cantou, ele negou Jesus 3 vezes. Mas o que acontece? Essa peneira que Pedro estava passando, que Satanás queria, não era para arrancar a vida de Pedro, era para arrancar a fé de Pedro em Jesus Cristo, era para matar a fé de Pedro. Mas só que Jesus, ele não deixa a gente passar por nenhuma prova sabendo que essa prova irá matar a gente. Como Pedro, ele já tinha avisado para Pedro que ele ia passar por isso. Ele disse que ele estava rogando por Pedro. Ele não repreendeu Satanás. Ele disse assim: essa peneira eu vou deixar, porque essa peneira vai mudar Pedro. Essa peneira vai transformar ele. No versículo 32, disse assim: eu, porém, roguei por ti, Pedro, para que a tua fé não desfaleça, ou seja, não tenha medo. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Jesus já tinha dito para Pedro que sobre ele e Jesus seria edificado a igreja de Cristo. E Jesus então diz para ele o que? Eu irei orar por ti, Pedro. Se você parar para abrir ali em Romanos 8, 26, vamos ver o que está escrito lá. Romanos 8, versículo 26. Diz assim: também um Espírito semelhante nós assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Glórias a Deus. Ou seja, o nosso Deus, ele está
orando por nós. Jesus Cristo está intercedendo por mim e por ti. Ele está vendo a sua dificuldade, a sua luta. Então não deixe que o inimigo destrua a sua fé. Sabe o que o inimigo queria fazer com Pedro? Pedro falhou, não falhou? Mas só que Pedro não falhou completamente. Ele não deixou a sua fé morrer. Satanás, ele queria fazer com Pedro o que ele faz conosco quando a gente falha. Ele quer mostrar para a gente que não tem mais saída, que não tem mais solução, que a gente foi longe demais, que não tem como mais voltar. Assim como ele quis fazer com Pedro. Mas não. Pedro não ouviu a Satanás. Pedro depois foi quebrantado. Essa peneira mudou a vida de Pedro. Antes Pedro era uma pessoa cheia de si, depois Pedro era uma pessoa que começou a se humilhar, uma pessoa pequena. E uma pessoa pequena na mão de Deus se torna grande. Olha só em 1 Pedro no capítulo 1, verso 5, diz assim, olha uma das cartas de Pedro ali, o que o apóstolo que negou Jesus 3 vezes escreve: que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Ou seja, esse versículo 5 diz que a gente é salvo, é pela fé, não é porque você é fiel no dízimo, e a gente tem que ser, e não é porque você está indo na igreja, não é porque você canta e louva, que você vai ser salvo, mas é pela fé. E o que o inimigo quer arrancar da gente? Ele quer arrancar a minha e a sua fé. Então não vamos deixar que ele arranque a nossa fé. Vamos guardar a nossa fé assim como a gente guarda os nossos bens, assim como a gente guarda as coisas que nós amamos aqui dessa terra passageira. Vamos guardar a nossa fé muito mais. Vamos proteger ela muito mais do que nós protegemos as coisas que são passageiras. Então hoje eu digo para ti, não deixe o inimigo estragar a tua fé, te desanimar, te fazer desfalecer. Entendeu? Ore mais, busque mais e peça para Deus te fortalecer, te dar a fé verdadeira, a fé genuína, que transformará o nosso caráter. Um forte abraço.